Glória ao nome do Senhor, amém? Como é bom louvar ao Senhor, não é? Acho que sempre quem vai pregar aqui se sente muito mais aliviado após o louvor. É muito bom assumir a palavra depois de um tempo de adoração, de glorificação ao nome do nosso Deus. E é muito bom realmente entregar tudo a Ele através do louvor. Que Deus já tenha falado com você, ministrado na sua vida, tocado no teu coração. Amados, nós estamos no mês de maio. E nós sabemos que o mês de maio é o mês da família, amém? Aqui na igreja, durante todo o mês de maio, na verdade, nós temos... Só acertar aqui o mouse. Todo o mês de maio, na verdade, nós temos falado sobre tema que envolva a família, que ministre na família. Quem já começou aqui, culto aqui em maio, já recebeu algo sobre a família. Tivemos um encontro de casais sobre família, foi maravilhoso, foi uma bênção. E o pastor deu para nós os temas, passou, tema para cada ministrante, cada um que estará ministrando a palavra, deu também o tema para mim. Eu estava orando, e não só o mês de maio é o mês da família, mas caiu justamente hoje, domingo, dia das mães ainda, um dia tão especial para nós, mamãe, amém? Parabéns a todas as mamães. Tem mamãe aqui? Amém? Feliz Dia das Mães. Obrigada, meu irmão. Amém, glória a Deus. Então, e o tema que o pastor passou foi o abraço que sustenta a casa. E esse tema tem tudo a ver com mãe, Só de falar nele, nós já pensamos sobre isso. O abraço que sustenta a casa. Lembra, mãe? Não tem jeito de não lembrar de mãe quando fala sobre isso, amém? E realmente a gente vai pensando sobre isso, e eu estava preparando a palavra, preparando a ministração em cima desse tema. Eu achei interessante, eu fiquei lembrando uma frase que minha mãe dizia, e as irmãs que são mãe hoje vão concordar comigo, que ela tinha razão. Ela dizia assim, você só vai saber o que é mãe quando você for mãe. E não é verdade? Na hora a gente pensa que não, Tenho certeza que muitos jovens aqui que ouvem isso, ou do pai ou da mãe, você vai saber o que é ser mãe quando você for mãe. E é verdade. Quando a gente se torna mãe, quando a gente tem os nossos filhos, eu louvo a Deus porque eu tenho o privilégio de estar com o Silas e o André, E as duas bênçãos aqui na igreja, graças a Deus por isso. E a gente vai sentindo realmente o sentimento de mãe, algo poderoso e maravilhoso. E às vezes eu penso na minha mãe, que não foi fácil, 14 filhos. Se com 2 eu já quase fico maluca, imagina com 14. Então eu vejo o quanto ela foi mãe, o quanto ela foi preciosa, o quanto ela foi guerreira, corajosa, Eu perdi meu pai, eu era muito jovem ainda, e ela, cuidou de todos nós ali como mulher guerreira, forte. E agora que eu sou mãe, eu penso muito nas coisas que ela fez, no que ela falou, nas atitudes. E quando a gente é jovem, quando a gente é filho, às vezes a gente não concorda, a gente não quer, a gente não entende, muitas coisas. Mas depois a gente vai entendendo, e é uma realidade, É o abraço que sustenta a casa, verdadeiramente. É aquela força que sustenta um lar, que sustenta uma família. Eu posso lembrar muito bem da minha mãe e ver isso acontecendo através da vida dela no nosso lar, na minha casa, amém? E eu louvo a Deus pelo privilégio hoje de ser mãe também, de ter os meus filhos. E é sobre isso que nós vamos falar, Sobre essa figura tão preciosa, tão maravilhosa, que é mãe. Mas nós vamos usar esse exemplo de mãe para falar um pouco sobre sustentação do lar, sustentação da família, que é algo tão precioso, que é a sua casa, que é o seu lar, que é a sua família. Amém? E antes nós vamos ler um texto, eu quero compartilhar com você um texto na palavra, te convido a achar na sua Bíblia, e se colocar de pé quando você encontrar. Está lá em Romanos, Na carta aos Romanos, o capítulo 12, e nós vamos ler a partir do versículo 9 até o 13. Eu quero que você encontre aí na sua Bíblia, compartilhe com alguém que estiver sem Bíblia, ajude quem não estiver encontrando, e quando você encontrar, você se coloque de pé, que aí eu vou ter certeza que todos encontraram. Amém? Romanos capítulo 12, carta aos Romanos, lá no Novo Testamento, escrita por Paulo, a partir do verso 9. Vai compartilhando a sua Bíblia, se você já encontrou, vai lendo aí na sua Bíblia, entendendo. E a Bíblia ela é tão preciosa e maravilhosa que só em ler Deus já fala conosco, A gente começa a ler a palavra e o Espírito Santo ministra ao nosso espírito, fala conosco. Amém? Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9, diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal
e apegue-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Amém? Feche teus olhos, vamos orar? Deus, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso. E, ó Pai, como é bom estar na Sua casa, é um privilégio estarmos aqui ouvindo de Ti, recebendo de Ti, Senhor. E através agora da Tua palavra, ó Pai, nós nos submetemos a ela e pedimos que o Teu Espírito fale ao nosso Espírito aquilo que o Senhor tem para nós hoje. A porção de hoje, meu Deus, seja entregue neste lugar. Aquilo que o Senhor tem para as famílias, para cada lar representado aqui, para cada vida que está aqui, ó Deus, seja entregue nesse momento. Que o Senhor venha falar à nossa alma, venha falar ao nosso Espírito, ó Pai. Senhor, nós nos sujeitamos à Tua palavra, nós nos submetemos à Tua palavra. Que o Senhor fale conosco, que ela venha nos curar, nos restaurar e nos abençoar nesse dia, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Pode sentar, em nome de Jesus. Como nós falamos, o mês de maio é o mês da família. Hoje, em especial, é o Dia das Mães. E nós vamos, sim, né? Além de homenagear você, mamãe, até o final do culto, ainda tem surpresa para você, mamãe, tem homenagem, né, para as mães. Mas nós queremos aprender com essa figura mãe, com essa pessoa tão especial que é a mãe. E tem coisas que estão no coração da mãe que é natural, a gente não tem que se esforçar para fazer. Aliás, muitas vezes nós não queremos nem fazer, a gente até fala, não, eu não vou agir assim, eu vou me segurar. Mas a mãe vai e faz, né? Aí os filhos, por que não? A mãe vai e já faz. Então tem coisas que a gente nem queria fazer, mas a gente vai e faz porque é natural, surge. E é interessante que o próprio Deus, né, o nosso Deus, ele usa também, né, a figura da mãe. Então nós vamos ver que há atitudes do dia a dia que dentro do lar geram força, transformação, alegria e paz. Tem atitudes que saem do coração da mãe, que gera dentro da família, gera dentro do lar, força, transformação, alegria e paz. E nós queremos hoje aprender com isso, aprender com esses valores, aprender com esses princípios que sustentam uma família, que sustentam um lar. Você que tem a sua casa, o seu lar, a sua família, fique atento àquilo que o Espírito Santo quer falar com você, quer falar com a sua família, amém? Entenda isso, nós vamos aprender com um olhar de mãe, com um coração de mãe, como sustentar o nosso lar, como viver, amém? Entenda uma coisa, olha, nem toda sustentação vem do dinheiro. Nem toda estrutura vem da aparência. Muitas vezes nós queremos sustentar o nosso lar achando que não, eu preciso ganhar muito dinheiro. Preciso trabalhar, porque o meu lar, minha família está passando muito problema, porque nós temos problemas financeiros. Então nós queremos trabalhar sem parar, montar uma estrutura financeira, achando que isso traz uma sustentação para a família. Tem famílias que acham que a estrutura do seu lar vai ser mudada pela aparência. Se torna uma família consumidora, né? Um consumo de coisas, querendo comprar coisas novas, adquirir coisas novas, adquirir situações materiais, bens materiais, né? A mulher quer super se produzir, achando que essa produção, né, se eu ficar mais arrumada, mais bonita, meu lar vai ter uma aparência melhor, vai ter uma estrutura melhor. E nós vamos ver que muitas vezes tem muitos lares que têm tudo isso, que têm muito dinheiro, que têm uma aparência de perfeição, são lindas por fora, mas são vazias por dentro. Não tem estrutura, não tem sustentação, ainda que tem todas essas conquistas. Existem famílias muito mais simples, muito mais humildes, que vivem debaixo de um amor, de uma aliança que outras não conhecem. E nós precisamos avaliar o nosso coração, avaliar as nossas intenções, os nossos pensamentos, e pensar no que eu acredito para a minha família. O que eu acho que vai trazer sustentação para o meu lar. O que eu acho que vai trazer estrutura para a minha família. Se você não está bem com a sua família, se é uma situação familiar que você tem colocado diante de Deus, comece a avaliar isso no teu coração. Qual é a estrutura que você acha que está faltando? Qual a sustentação que você acha que está faltando?
O que sustenta uma família não é o que ela tem, mas é o que a cobre, a cobertura que ela tem, o amor, muitas vezes, a presença da grandeza de Deus. Há princípios que sustentam uma família, e nós vamos ver esses princípios através do coração de mãe. Como eu falei, o próprio Deus, quando Ele vai falar do amor dEle por nós, Ele mesmo usa um exemplo de mãe. Ele usou, a figura da mãe para revelar o quanto Ele nos ama. Está lá em Isaías 49, eu quero compartilhar com vocês esse texto, para nós vermos o quanto o coração de uma mãe nos mostra e nos ensina. Isaías 49, 15 diz assim: pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu nunca me esquecerei de vocês. Olha o que Deus fala. Deus, Ele vê o coração de uma mãe, quanto uma mãe ama um filho, quanto a mãe, ama o seu próprio filho, e Ele fala, eu amo muito mais. E eu jamais me esquecerei de vocês. E o próprio Deus mostra ali que o coração de mãe traz exemplo para nós. É o que nós vamos ver hoje, alguns exemplos, alguns abraços que sustentam o lar. Abraços que sustentam a sua casa e a sua família. Atitudes, decisões, amor diário que transforma casas em família. Estruturas físicas em lar, no nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, o primeiro abraço que sustenta a nossa família, o primeiro abraço que sustenta a sua casa, e que a mãe é tão natural no coração de uma mãe, é o amor incondicional. Fala aí, amor incondicional. E o que significa ter um amor incondicional? O que significa essa palavra tão preciosa? Significa um amor que não fica impondo condições. Eu te amo se você me ama. Eu te amo se você faz assim. Eu só te amo se você fizer do jeito que eu quero. Se você é como eu quero que você seja. Então, eu te amo debaixo de uma condição. Mãe ama de forma incondicional. E dentro de um lar, dentro da família, o amor tem que ser dessa forma. Porque, na verdade, nenhum lar é perfeito. Nenhum lar é 100% do jeito que cada um quer, como você quer, da maneira que você quer. E quando você começa a impor condições para amar o seu cônjuge, para amar os seus pais, para amar o seu irmão, quando você começa a dar mais valor aos fracassos, aos erros, você começa a falhar nesse amor. Você começa a falhar nessa dedicação. E a palavra de Deus fala que nós precisamos amar de forma condicional. E é interessante que na palavra de Deus tem um exemplo de uma mulher que demonstra esse amor. Lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 2, eu procurei pegar algumas mães que nos ensinam, nesse abraço que sustenta o lar. E aqui em Êxodo, capítulo 2, fala de Joquebede. Diz assim, a mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. A história de Joquebede ela é interessante, nós já pregamos sobre isso recentemente, inclusive no culto das mulheres, porque Joquebede viveu numa época que ela era escrava. Uma mulher escrava. E naquela época, Faraó tinha determinado que todos os meninos que nascessem, todos os filhos homens que nascessem, deveriam morrer. E Faraó era o Deus do Egito, o rei do Egito, e a sua ordem devia ser cumprida. Mas Joquebede ela tinha um amor incondicional. E quando ela gerou seu filho, Moisés, ela não o entregou para a morte. Ela foi forte o suficiente para enfrentar tudo e proteger o seu filho. Guardar o seu filho da morte. O amor da verdade, o amor incondicional, ele luta pela família, ele guerreia pela família. Ele não abre mão tão fácil da sua família. Ela se arriscou a própria vida, ela protegeu o seu filho, mas antes de tudo ela confiou num Deus que sabia que estaria com ela ali. A história de Joquebede é preciosa porque mostra tudo o que ela faz para proteger Moisés. E Moisés, ele representa a nossa casa, a nossa família, que muitas vezes tem uma sentença de morte sobre a nossa família. Muitas vezes tem uma sentença de morte sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos, sobre o seu lar. E você abre mão. Você fala, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Se Joquebede tivesse pensado assim, olha, Faraó é uma autoridade máxima. Faraó é o Deus desse lugar. Eu sou uma escrava, uma mulher escrava. Se ela tivesse aberto mão do seu filho. Nós conhecemos a história de Moisés, né? Ela não abre mão
da vida do seu filho, como nós temos que aprender a não abrir mão da nossa família. O amor incondicional enfrenta as batalhas. O amor incondicional sofre o risco. Confia. Em nossos dias precisamos praticar mais esse amor dentro da nossa casa. Não olhar para nós mesmos, achando que não, eu estou me expondo. Se eu ficar, se eu lutar, se eu guerrear pela minha família, se eu aceitar isso, eu estou me expondo. Aí eu vou ser boba, eu sou bobo. Não, o texto que nós lemos, Romanos, diz assim, ó, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. O amor incondicional abraça a família, protege a família da morte, de uma estrutura externa que está dominando e quer dominar. Então, o primeiro abraço que sustenta a família é um amor incondicional, que não está impondo condições para amar, simplesmente está amando. Simplesmente ama. E luta por isso, guerreia por isso, se entrega por isso. E foi o que Joquebede fez pela sua casa, pelo seu lar. Ainda que havia uma sentença de morte, ela falou, não, eu vou proteger o meu filho. Eu vou protegê-lo. E ela protegeu por 3 meses. Quem conhece a história dela sabe tudo o que aconteceu. Se você não conhece, eu te convido a ler lá em Êxodo, capítulo 2. E vai conhecer essa história de uma mulher, de uma mãe guerreira, de amor incondicional. Amém? O segundo abraço que sustenta a casa é o poder da oração, é o poder da intercessão. Porque muitas vezes você pode até falar, mas eu amo. Eu amo a minha casa, eu amo o meu lar, eu amo meu filho, meu esposo, a minha esposa. Eu amo de forma incondicional. Mas está muito difícil. Está difícil. Está uma batalha. Está muito complicado, está muito difícil. E às vezes está mesmo. Às vezes está bem complicado. Então, o abraço que vai sustentar o seu lar, que vai ter que ser o poder da intercessão e da oração. E eu peguei uma mãe aqui, que está lá em 1 Samuel, capítulo 1, no verso 11. É a história de Ana, que é uma mulher que orou aos pés do altar. Diz assim, ó, então Ana fez um voto, dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E sobre a cabeça dele não passará a navalha. O que me destaca aqui na intenção de Ana, Ana também, quem conhece a história dela, sabe que ela estava com o coração aflito, porque ela tinha um marido, um esposo, e naquela época era permitido, né? Havia uma situação ali, não permissão de Deus, mas do homem, na verdade. Ele tinha 2 esposas, ele tinha Ana e Penina. E Penina tinha filhos e Ana não. Então isso gerava um conflito familiar. E Ana vivia em conflito com ela mesma e com o marido dela também. E Ana, ela faz algo que eu acho interessante quando esse texto começa. O texto começa dizendo assim, então Ana, ela fez um voto ao Senhor. Ela teve uma atitude de fé aos olhos de Deus. A intercessão, muitas vezes, não é só você orar, ou ficar pedindo para alguém orar. Ai, ora por mim lá na igreja, ora por mim, isso é bom. Aliás, é maravilhoso e é poderoso. Mas há situações que nós precisamos ir além da oração e fazer votos com Deus. Entrar no reino espiritual, na guerra espiritual. Ana, ela se derramou tanto no altar que o sacerdote achou que ela estava embriagada. Imagina uma pessoa embriagada. Ela está fora de si, ela estava totalmente derramada no altar. E não estava só orando, mas fazendo um voto com Deus. Você já fez um voto com Deus para a situação que está na sua família? Um voto de jejum, por exemplo? Um voto de participar de uma campanha? Um voto de vir nas primícias, 7 dias de primícia de oração por uma causa? Um voto de se dobrar diante do Senhor por determinado tempo. Eu estava lendo a palavra uma certa vez, numa situação na minha família, e clamando, e até ministrei nas Débora sobre isso certa vez, lá em Isaías, que fala assim, orarás até que venhas. Orarás até que venha. Então o Senhor falou para mim, você vai orar até acontecer. Até acontecer. E Ana, ela fez isso, ela foi diante de Deus, ela faz um voto diante do Senhor. Ela fala, Senhor, se tu me der um filho. E aqui Ana, talvez ela não soubesse que ela ia ter mais do que um filho. Talvez ela ia ter só um filho. E ela já fez um voto de entregar o filho dela. Nessa época, a mulher, não é que nem hoje, que você vai na igreja a hora que você quer, entra na igreja quando você quer, e vai e volta para a igreja. Não, principalmente a mulher. Ela tinha
dia certo para ir na igreja, lugar certo para entrar, não era qualquer lugar que a mulher podia entrar. Se de repente o filho dela estivesse no lugar lá do altar, talvez ela não pudesse entrar. A mulher ela tinha que chegar até um certo lugar da igreja, não era em qualquer lugar do templo que ela tinha acesso. Mas Ana ela estava abrindo já a mão da promessa. Ela falou, olha, eu vou entregar para o Senhor, eu vou dar para o Senhor o meu filho. Se o Senhor permite que eu tenha um filho, eu vou entregá-lo para o Senhor. E ela faz um voto sem saber o que iria acontecer, se ela teria acesso a esse filho, se ela veria esse filho depois. Mas foi uma entrega de verdade. E ela entregou mesmo o filho dela ao Senhor. Levou para o altar e deixou ele lá no altar. E muitas vezes nós estamos numa situação familiar e nós não fazemos votos com Deus. Nós precisamos entrar no sobrenatural. A palavra de Deus fala que nós não pertencemos a este mundo. Nós não pertencemos a essa terra, nós pertencemos ao mundo espiritual, ao sobrenatural. Então, se eu quero ver mudanças, eu tenho que estar no mundo espiritual. Eu tenho que entrar no mundo espiritual e guerrear no mundo espiritual. Tem um texto lá no Novo Testamento que fala, essa caça de demônios só sai com jejum e oração. Não era só com oração, é com jejum e oração. Então tem coisas que só vai mudar na sua vida que você fizer um voto com Deus, sabia? Não é sacrifício, eu tenho que fazer, não, Jesus já fez tudo por nós, mas é você abrir mão de você mesmo, ter uma vida de renúncia, uma vida de consagração no altar do Senhor. Falar, não, Senhor, eu quero que essa situação mude no meu lar. Eu quero que essa situação cesse no meu lar. Eu faço um voto contigo, de orar, de clamar. Eu não sei o que Deus vai te pedir, porque o voto é uma coisa muito pessoal entre você e Deus. Mas fale com o Senhor. Precisamos clamar por nossa casa. E não só clamar, mas fazer votos com Deus. Amém? Temos que ir além. Se você quer algo além, vá ao além. O abraço que sustenta a nossa família é aprender a confiar em Deus acima de tudo, a ponto de mortificar a nossa carne e viver no mundo espiritual. Votos de jejum, tempo de oração, consagração, vigílias, clamores, não sei, mas é necessário. Existem batalhas na família que só se vencem de joelhos. Só se vence entrando no sobrenatural, no agir de Deus. Não se vence discutindo. Tem coisa que você não vai vencer discutindo, falando 10 vezes, falando de novo, brigando, contando para alguém, falando para outra pessoa, não. Tem coisa que você só vai vencer. O abraço que sustenta a família só acontece de joelhos, no sobrenatural de Deus. Amém? Então, na prática, é ter mais oração, menos discussão, mais presença de Deus, menos razão, mais entregas do que murmuração e mais preço a pagar do que fuga. Fugir do problema não resolve. Fugir da situação não resolve. É encarar a situação e entrar no altar de Deus, assim como Ana fez. Amém? Amém? Outro abraço que sustenta a nossa família, outro abraço que sustenta a nossa casa é perseverar. Você ama de forma incondicional, você ora, você faz um voto com Deus, você fala, agora vai acontecer. Amém, eu sei que vai, porque Deus é um Deus de promessas. Mas nós não sabemos o tempo e nem a hora. Entenda isso. Nós não sabemos o tempo e nem a hora. Então nós temos que ficar lá, onde Deus nos colocou, até o Senhor falar, agora vai. Entende? Então a perseverança na hora da dor, a perseverança talvez na hora da perda, a perseverança no tempo de maior batalha é fundamental. E tem uma mãe que demonstra isso de forma maravilhosa. É Rispa. Quem conhece a Rispa? A história de Rispa. É um nome pouco falado na Bíblia, né? Mas é um exemplo de mãe assim maravilhoso. 2 Samuel, capítulo 21. Amém? 2 Samuel 21, 10. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina tocassem neles de dia e nem os animais selvagens de noite. Qual que é a história de Rispa? Rispa, na verdade, ela foi uma das concubinas do rei Saul. E ela teve filhos com o rei Saul, 2 filhos com o rei Saul. E depois que o rei Saul já morreu e Davi se tornou rei, houve uma praga, um tempo de fome em Israel. E não cessava a fome. E quando Davi orou a Deus e falou, Deus, o que está acontecendo?
Deus falou que Saul tinha errado, cometido um erro, precisaria fazer justiça. E a justiça que foi pedida, né, sobre a nação inimiga que eles queriam, era que matasse 7 filhos de Saul, para então as coisas se acertarem no mundo espiritual. Havia um erro ali que tem que ser corrigido, e foi determinado isso. 7 filhos de Saul deveriam ser mortos. E os filhos de Rispa foram mortos. Pegaram os filhos dela e o mataram, e expuseram os filhos. Não houve sepultamento, não sepultaram o filho. Deixaram eles os corpos expostos, para que todo mundo visse que eles haviam sido mortos. Mas ela, como uma mãe, que sofreu a dor, sofreu a perda, ela não abriu mão de proteger o corpo dos seus filhos. E a palavra de Deus diz que Rispa pegou um pano de saco, estendeu para si sobre uma rocha, e desde o início da colheita até o cair da chuva, ela ficou lá. Eu fui dar uma pesquisada sobre isso. Mais ou menos o início da colheita era a época de abril. E as chuvas começavam a vir em outubro e novembro. Quase 6 meses. E ela ficou ali, debaixo de sol, de chuva, de frio, de noites, protegendo o corpo do filho. O corpo do filho. Porque ela não queria que eles fossem desonrados. E ela ia ficar lá até eles se decomporem completamente. E pela graça e misericórdia de Deus, o rei Davi ficou sabendo disso, de que essa mãe estava fazendo. E ele manda recolher os corpos, e ele manda sepultar os filhos, e fazer algo honroso para aqueles filhos. E essa mãe ficou ali, mesmo com dor, mesmo sofrendo, ela perseverou em proteger os filhos, mesmo depois de morto. A perseverança é algo sobrenatural. E você só vai ver situações acontecendo na sua família, na sua vida, se você aprender a perseverar. A transformar a dor em posicionamento. Porque aquela dor de Rispa transformou ela numa mulher guerreira, a ponto de ver depois os seus filhos sendo, de forma honrosa, serem sepultados. Então a dor tem que gerar posicionamento. Famílias são sustentadas por quem não desiste, mesmo diante de grandes dores. Porque imagina uma mãe perder o seu filho numa situação como essa. A proteção da nossa casa, da nossa família, tem que exigir a sua perseverança. Você não pode abrir mão disso, de proteger sua família, de olhar e ver que o inimigo não vai vir destruir a sua casa. Porque o que ela fez foi isso, ela não queria que os animais do campo destruíssem os corpos dos filhos. E você não pode permitir que o inimigo fique entrando na sua casa e destruindo a sua família. Você tem que perseverar no amor incondicional, na oração, na intercessão. Muitas vezes achamos que não tem mais saída, não tem mais jeito. Mas Deus é Deus. E Deus, Ele é poderoso para fazer. O que os olhos não viram, ouvidos não ouviu, nem se passou no coração do ser humano, o que Deus faz. E família é projeto de Deus, família é amor de Deus. É plano de Deus a sua família. Então, se está acontecendo ali divisões, contendas, persevere um pouco mais. Olhe, mesmo com dor, e veja o que Deus quer fazer. Não permita que o inimigo continue lá semeando, destruindo, acabando com isso. Rispa não impediu a dor. Ela não teve como impedir a morte dos seus filhos. Mas ela trouxe honra para aqueles filhos. Ela trouxe honra. E toda uma nação viu o amor dela, a dedicação dela. E muitas vezes nós não trazemos honra para a nossa família, porque nós abandonamos. Nós abrimos mão. O que destrói muitas famílias não é uma crise, mas é a desistência. É não se preocupar com o que está acontecendo. É fechar os olhos e achar que está tudo bem. Seja filho, seja a esposa, seja o esposo, seja o irmão, quem for. É a sua família. Eu não sei que papel você tem na sua casa. Você pode ser o filho, pode ser o irmão, a irmã, pode ser o pai, a mãe, a esposa, o esposo. Mas você precisa sentir a dor da sua família. Você precisa sentir a dor da sua casa. E se ela está se destruindo, você precisa perseverar e proteger essa família. Amém? Não desista da sua família, mesmo debaixo de dor. Famílias fortes não é a que não sofre. Porque todas as famílias sofrem, todas as famílias passam situações difíceis de dor e de perda. Famílias fortes é aquelas que não abrem mão, não desistem e não deixam as coisas simplesmente acontecendo.
Vai lá no amor incondicional, na batalha, na guerra espiritual, faz voto com Deus e persevera. Amém? Amém. Outro abraço que sustenta a nossa família, que sustenta a nossa casa e está no coração da mãe, é o ensino e o exemplo. Muitas vezes nós falamos muito, mas agimos muito pouco. Nós sempre temos alguém para acusar, alguém para condenar. Nós sempre temos uma desculpa para dar pelo aquilo que está acontecendo. Ah, ele fez isso, ah, ela fez isso, ele falou isso, ela falou isso. Nós temos muitas desculpas, né, muitas acusações para fazer. Mas nós, às vezes, não olhamos para nós mesmos, não vemos o que nós estamos ensinando na nossa família, com os nossos atos, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com aquilo que eu estou fazendo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, é interessante que tem uma frase que Paulo fala que deve nos ensinar muito. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Loide, a sua avó, e na sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Paulo está falando de Timóteo. Paulo fala, olha, eu me recordo da sua fé, não é uma fé fingida. E eu vi essa fé primeiro na sua avó, depois na sua mãe, agora eu vejo em você. As nossas atitudes são muito importantes. O ensino, ensinar, ser modelo, ser exemplo. Uma família forte começa dentro de casa, com alguém que se posiciona em fazer o que é certo. Fazer o que é correto aos olhos de Deus. A palavra de Deus tem valores, a palavra de Deus tem princípios que, quando são quebrados, atrai brecha, maldição, problemas gravíssimos. Todas as vezes que nós quebramos valores, todas as vezes que nós rompemos com valores espirituais e que a palavra de Deus não concorda, nós atraímos maldição. Brechas que muitas vezes estão destruindo a família, destruindo o lar. Mas quando alguém se posiciona, fala, não, eu vou fazer o que é certo. Eu vou andar dentro da palavra de Deus. Eu vou ser exemplo, como foi a avó Loide, a mãe Eunice, e o próprio Timóteo depois deixa como exemplo. Quando uma pessoa se posiciona, a transformação começa a acontecer. Os milagres de Deus começam a acontecer. Nossa família é transformada quando cada um de nós se posiciona para ser exemplo. É o primeiro, pode ser só você. Só você fala, não, só eu estou honrando a palavra de Deus. Só eu estou fazendo aquilo que a palavra de Deus manda fazer. Você está no caminho certo. Pode continuar. Você está fazendo o que é certo. Não importa se mais ninguém estiver. Valores da palavra de Deus não se quebra. Valores da palavra de Deus não se rompe. Porque é isso que traz cura, é isso que traz sustentação, é isso que traz salvação. A nossa família precisa de posicionamento. Princípios e valores são fundamentais para sustentar uma casa, sustentar um lar. E não adianta ficar esperando uns pelos outros. Não adianta ficar esperando que alguém se posicione. Você pode ser essa pessoa. Amém? Amém? Então nós precisamos viver no ensino, no aprendizado da palavra, na prática da palavra, deixar como modelo, deixar como exemplo. E já quase finalizando, eu quero já compartilhar mais um texto com vocês, dentro da casa, dentro da nossa família. Nós precisamos, não é uma coisa ou outra, é um contexto. Né? Mãe, ela é uma só. Né? Mãe, ela tem um contexto de atitudes, de ações sobrenatural que Deus deu e faz algo maravilhoso dentro do lar. Isso tem que acontecer na vida de cada um de nós. O amor incondicional. Amém? A oração, a intercessão, o pagar o preço, muitas vezes, ir lá e além, né, da oração, mas fazer um voto com Deus, ter vida espiritual, ter vida de consagração, perseverar no altar, perseverar na presença de Deus, estar firme ali, ter valores, ter princípios que não se quebram, não se quebra valores para agradar ninguém, não se quebra princípios para favorecer ninguém, nem o filho, nem o marido, nem a esposa, nem o pai, nem a mãe. Se eu quebrar os meus valores para favorecer o meu marido, eu estou pecando contra Deus. Se eu sou mãe e eu quebro os meus valores para favorecer os meus filhos, eu estou pecando contra Deus. Então, é um conjunto de princípios e de atitudes que sustenta o lar, que abraça o lar.
Amém? E tudo isso junto gera algo maravilhoso, que eu gosto muito no texto que eu quero compartilhar com vocês, lá em Lucas capítulo 15, no verso 16, que quando nós temos esses valores, quando nós temos esses princípios, nós temos aquele abraço que atrai, o abraço que traz para perto, que traz para si. Quando eu li esse texto, uma vez que eu estava orando, Deus falou tanto comigo que eu achei assim maravilhoso, maravilhoso. Diz assim, até compartilhei com as Déboras também já, né? Se você é mãe e não vem nas Déboras, você não sabe o que perde, né? Cada irmã que prega aqui, Deus traz cada pérola sobre os nossos filhos, que é um milagre. Então, se você é mãe e ainda não veio nas Déboras, você não sabe o que você está perdendo. Amém? Vamos lá, olha lá. Lucas capítulo 15, versos 17 e 18. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Amém? Essa história, essa passagem fala do filho pródigo. Ele foi embora, porque ele estava muito bem, né? A herança do pai, recebeu o dinheiro do pai, farto de dinheiro, foi embora, foi viver a sua vida bem feliz e bem contente. Até que ele perde tudo. Até que ele passa pelo vale da sombra da morte. Até que os amigos vão embora, o dinheiro acaba, a fome vem. E aí, o que ele faz? O texto bíblico diz que ele caiu em si. Ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu a sua fraqueza, reconheceu o que ele tinha feito. E o segredo está aqui, ó, ele caiu em si e se lembrou da casa do pai. E se lembrou da sua família. E se lembrou o que acontecia lá. Ele ficou pensando, lá na casa do meu pai é assim, ó. Olha como funciona na casa do meu pai. Até os empregados têm comida. Todo mundo lá está bem. E ele começou a pensar na sua casa, na sua família. Quero te perguntar uma coisa. Se hoje alguém que está longe da sua família parar para lembrar da sua casa, parar para lembrar de você, quais são as lembranças que essa pessoa tem? Se ela cair em si no seu erro, cair em si, falar, a pessoa está totalmente errada, fulano está totalmente errado. Aí ela cai em si, fala, poxa, eu estou errado mesmo. Qual é a lembrança que ela tem? Qual foi as últimas palavras que você deu para ela? Qual foi a última situação familiar que essa pessoa viveu? O que ele viu dentro da sua família, dentro da sua casa? Contendas, brigas, raiva, ira, ódio. Porque às vezes a pessoa cai em si, mas ela fala, olha, mas é melhor ficar onde eu estou do que voltar. É melhor ficar aqui. Quantos maridos foram embora e quando cai em si, fala assim, olha, eu não vou voltar para aquela mulher, Deus me livre daquela mulher. Ou a mulher mandou o marido embora e falou, vaza, porque eu não quero nem pensar nesse marido. Você entende que as nossas atitudes ficam marcadas? As minhas palavras, as suas palavras, as nossas ações geram uma marca para sempre, para sempre. Eu me lembro, meu pai ele faleceu, eu tinha uns 13 anos, mas eu me lembro muito do meu pai, muito. Às vezes eu brinco com o Antônio que eu acordava às 6 horas da manhã só para tomar café com meu pai. Ele fazia uns cafés diferentes. Eu lembro ele coando café, era um café, eu amo café, não tem jeito, né? Acho que eu aprendi com meu pai. E eu lembro muito bem do meu pai, como ele era amoroso e carinhoso com a minha mãe. Eu lembro direitinho dele, como lembro da minha mãe também. Eu lembro muito da minha família, a família é muito grande. Às vezes a Luciana, a gente conversa, fala assim, a gente não lembra de muitas contendas na nossa casa. Graças a Deus, apesar de ser uma família tão grande, a gente não tinha muitas brigas dentro de casa. Tinha batalhas, lutas, dificuldades. Mas, principalmente as mulheres, nós éramos, imagina, 7 mulheres, hein? Ei, Jesus! 7 mulheres não é fácil não, né? Mas eu não me lembro de brigar muito com as minhas irmãs, não. Eu me lembro muito da minha família, é muito bom eu lembrar da minha casa. E às vezes nós não temos boas lembranças. Às vezes nós não temos boas recordações que nos atraem de volta, que nos chamam de volta, que tocam na nossa alma, no nosso coração e falam, olha, eu quero voltar lá, eu quero estar lá de novo. Eu quero ter o amor da minha família, estar junto de novo. Então, abraços que atraem, que chamam de volta. Isso é muito bom. Muitas vezes vão surgir situações de perdas, situações difíceis, mas nós devemos manter firme a nossa fé, sabendo que Deus não perde o controle. Deus não perde o controle de nada. Tudo está na mão de Deus. Mas você também tem que fazer a tua parte.
Você tem que fazer a sua parte, porque aquele filho se lembrou do pai e falou, olha, o meu pai cuida bem até dos empregados. Os empregados do meu pai vivem muito bem. E ele se lembrou de coisas boas, teve boas recordações, boas lembranças, e ele quis mesmo voltar. Ele quis retornar para a casa do pai. Isso é muito importante. Amém? A nossa família tem que ser um lugar de aconchego. A nossa família tem que ser um lugar de bênção. Um lugar onde você promove paz. Onde você promove confiança, segurança, estabilidade. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. A Bíblia fala que existe uma guerra espiritual sobre a família, batalhas espirituais dentro da casa, dentro da família. Isso é uma realidade espiritual, irmãos. Né? O pastor fala sempre, Jesus não engana ninguém, é isso mesmo. Jesus não engana ninguém. Então, batalhas familiares acontecem, perdas acontecem. Mas nós precisamos estar fazendo a nossa parte para que haja cura, para que haja restauração, para que haja um mover do nosso Deus, o agir de Deus. O abraço que restaura traz identidade. Restaura a identidade, restaura o caráter. O abraço que restaura identidades é uma que o mundo tentou destruir. O mundo tenta destruir a família, tenta destruir a identidade, tenta destruir o amor, os laços familiares, separações, contendas. Mas o amor incondicional, a oração, a perseverança, o ensino, tudo aquilo que nós vamos semeando dentro da nossa casa, isso vai gerar algo sobrenatural. Isso vai gerar um amor que atrai, vai gerar uma identidade que atrai. Família é um lugar de acolher. Amém? Família é um lugar de promover cura, restauração. Quando um dos membros estão fracos, você deve ser forte para acolher. O filho volta, ele volta quebrado, destruído, mas ele encontra um abraço, ele encontra o amor do pai, antes mesmo das explicações, antes mesmo de ele justificar os seus erros, ele já recebeu o amor do pai, o abraço do pai, o carinho do pai. Amor é uma decisão diária de amar a nossa família, de lutar pela nossa família, de construir laços dentro do nosso lar. Famílias fortes não são perfeitas, elas são intencionais. A sua família não é perfeita, como o pastor já falou uma vez, né? Mas ela é aquela que você tem, é o melhor que você tem. Proteja, guarde, seja aquele abraço que traz de volta, aquele abraço que atrai. Pequenos gestos, pequenas palavras, pequenas atitudes. São isso que vai trazer de volta, atrair de volta, trazer cura, libertação. Não adianta fugir, encare a situação, encare o problema. E saiba que nesse lugar há cura. Talvez a sua família esteja cansada, talvez a sua família esteja destruída, cheia de feridas. Talvez o teu coração esteja decepcionado. Mas desistir não é uma opção. É uma das frases que Deus me deu há muito tempo também. Desistir não é uma opção. Não é. Desistir jamais será uma opção para a sua casa e para a sua família. Porque um Deus que restaura, Ele está aqui, amém? Um Deus que cura, um Deus que salva, Ele está aqui. Não espere o outro abraçar. Seja você o primeiro a abraçar. Amém? Se cada um decidir ser o abraço que sustenta, se cada um decidir ser o abraço que acolhe, a família será restaurada. A família será reerguida, será levantada. Porque Deus, Ele tem poder para fazer. Eu creio num Deus que faz. Eu creio num Deus que age no sobrenatural. Não é no nosso tempo, na nossa hora, mas é na perseverança. É na perseverança. É você olhar para a sua casa e ter um amor incondicional pela sua família. E saber que Deus pode fazer. Mas tem coisa que a gente às vezes olha e desacredita. Nós desacreditamos. E é humano isso, é natural isso, desacreditar. Mas nós não somos naturais, amém? Então, nós andamos no sobrenatural. E no sobrenatural, nós resgatamos a nossa fé e falamos, não, Deus vai fazer. Ainda que os meus olhos dizem não, ainda que o meu coração diz não, mas o meu Deus vai fazer. Porque Ele faz além do que eu penso, além do que eu imagino, além do que eu espero.
Seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, e talvez ainda nem passou no teu coração aquilo que Deus tem preparado para a sua família. Amém? Você crê nisso? Então, apenas persevere. Se coloque de pé, vamos orar. Entenda que existe um poder sobrenatural nas mãos do nosso Deus. Sabe, família, ela é projeto de Deus. Família está no coração de Deus. Família está no sonho de Deus. Sabe, eu não sei como é que está a sua família, como é que está o seu coração, quais são as suas expectativas. E mesmo você que ainda, fala, eu sou só o filho, mas você sonha por uma família. Você sonha por algo diferente para você. Saiba que Deus, Ele é poderoso para fazer mais do que você possa imaginar ou pensar. Então, ore pela sua família nesse momento. Feche os teus olhos. O pastor já vem aqui à frente, ele vai estar orando pela sua casa. Ele vai estar orando pela sua família. Nesse mês da família, no mês de maio, hoje em especial o Dia das Mães, eu quero levantar um clamor pelas famílias. Eu quero levantar um clamor pela sua casa. Eu quero cair no teu lugar mesmo. Eu quero que você feche os teus olhos. E apresente diante de Deus as suas batalhas. Apresente diante de Deus as suas lutas. Talvez as suas insatisfações. Talvez aquilo que não está bom para você. Você fala, pai, não está bom assim. Não é isso, tá errado isso, não está legal isso. Com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus irmãos. Não está legal, Senhor, isso não está bom. Vai falando para Deus agora, quero que você tenha um tempo para orar. Quero chamar até o louvor para vir aqui um pouquinho. Só ministrar um louvor, só. O pastor ele vai orar. Eu queria esse tempo de clamar pelas famílias, clamar pelos lares. Um abraço que sustenta a casa é o abraço de Deus. E é o abraço que Deus dá muitas vezes através da sua vida, através de você. Talvez através das suas atitudes, das suas palavras. Com seus olhos fechados, entre em oração com Deus. Talvez, quem sabe, agora é o momento de você fazer um voto com Deus. Talvez, quem sabe, é o momento de você falar, Senhor, eu vou entrar no lugar santíssimo, eu vou orar e colocar essa situação, essa causa diante do Senhor, para que o Senhor venha agir, interferir, venha fazer um milagre. Começa a orar pela sua família, começa a abençoar a sua família, começa a interceder pelo seu lar, começa a ver milagres, começa a ver poder de Deus. Como é que está dentro da sua família? Quais são os valores? Quais são os princípios? Como é que está lá? Coloca no altar do Senhor, fala, Deus, eu queria que o Senhor viesse agora aqui e entrasse na minha casa, no meu lar, fizesse algo diferente. E enquanto tiver esse louvor, eu quero que você clame pela sua casa, clame pela sua família. Entra em batalha espiritual, entre em batalha, entre guerra espiritual. Peça ao Senhor um milagre, peça ao Senhor um agir. E durante esse louvor, ore pela sua família, o pastor depois vai orar também. E eu sei que Deus pode fazer aquilo que você não pode, mas Ele conta com você. Deus está contando com você, para você fazer parte do milagre. Para você ser o abraço que sustenta a casa. Para você ser a pessoa que Deus vai usar para abençoar a sua família, para que a sua família seja uma família de cura, uma família de comunhão, de amor, uma família de poder de Deus, no nome de Jesus. Colocados aqui, que embora a pastora Luciana ela colocou como referência mães, mas os pontos colocados aqui podem ser praticados por qualquer integrante da família. Não é só a mãe. Não é só a mãe que dá o abraço que sustenta a casa. Você como pai, como marido, você como filho, como filha, você como pertencente a uma família, você pode disponibilizar um amor incondicional. Você pode ser um intercessor. Você pode perseverar, lutar pela sua família, pela sua casa. Você pode estar ali, no caso, buscando, estar sendo hospitaleiro, acolhedor. Você pode ser um referencial da sua casa. Então, embora os exemplos aqui colocados, e foram bem colocados pelo dia que é hoje, mas todos esses pontos, qualquer integrante da sua casa, da sua família, você, não importa aonde você se encontra, se é filho, se é pai, se é mãe, se é filha, se é irmão, se é tio, se é tia, se é avó, você pode amar de maneira incondicional. Você pode interceder de maneira intensa. Você pode
estar ali se colocando diante do Senhor, em clamar pela sua casa, em clamar pela sua família, em estar ali sendo um referencial, em estar ali, no caso, sendo hospitaleiro, em estar persistindo. Cada um dos pontos daqui cabe a cada um de nós colocar em prática, e para que a nossa casa se torne uma casa de bênção, você possa se posicionar dessa maneira, possa se condicionar dessa maneira. Eu não vou orar, eu vou pedir para você orar essa canção que todos nós aqui na maioria conhecemos, mas se você não conhece, você acompanhe e coloca isso: a minha casa, eu quero que a minha casa seja uma casa de bênção, uma casa onde possa ser realmente um referencial, onde os adoradores possam se reunir, onde possa haver ali tudo aquilo que aqui foi ministrado, tudo aquilo que Deus quer que a minha casa seja. Então oremos essa canção, oremos, nos apresentemos diante do Senhor e fazemos dessa canção um clamor. Aleluia. Faça essa oração, deseje isso na sua casa. Senhor, presta bem abençoar o seu lar. Minha casa será Profetize. casa de perceber, nunca mais saberá viver sem ti, pois a casa que um dia te recebi, nunca mais saberá viver sem ti. Seja a nossa casa uma casa de bênção, em nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias, glórias a Deus, amém. Seja a sua casa uma casa de bênção, meu irmão, e que você possa investir, tendo esse amor incondicional, tendo intercessão, tendo perseverança, sendo um referencial e sendo hospitaleiro, recebendo tudo que é necessário que venha de Deus, amém? Pode se assentar, meu querido, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos quase chegando aqui na reta final aqui da nossa reunião de hoje, desse culto maravilhoso, e é claro, né, nós temos que apreciar aquilo que Deus também colocou de muito precioso na nossa casa, né, que são as crianças, né, isso, elas já estão prontas. Como é que está isso aí? Tudo bem com as crianças aí? Alguém pode me dar um toque? Tudo bem aqui? Vai começar aqui? É isso? Tudo bem? Oi? Primeiro vai ser um vídeo. Pode mandar passar um vídeo já então? Alguém vai falar alguma coisa aí? Não? Então tá bom. Primeiro vai ser um vídeo, gente, que vai ser colocado. O pessoal da multimídia se prepare. E você, principalmente mamãe, fique atento, né? Aquilo que Deus tem a colocar a mais no seu coração. Fique à vontade. Todo. Eu peço ao pessoal apagar as luzes aí, gente, por favor, também. Volta no início. E ela uma rosa, uma rainha pra mim, é a minha vida. Ela significa legal. Amor, e ela que me criou, né? Amor. Ela significa tudo. Amor. Carinho. Ela é uma rainha. Amor. Que ela me ama. Ela me deu a vida, ela é muito especial pra mim. Ela é muito especial pra mim. Eu daria a minha vida por ela. Mãe, essa é a melhor do mundo. Quando ela me leva a tomar sorvete.
gosto porque ela trabalha na escola. A comida, a lasanha, ela é muito cozinheira, viu? Estrogonofe, que ela brinca comigo, faz carinho comigo, fica comigo. É o macarrão que ela faz, é muito gostoso. Eu gosto que ela faz peixe frito pra mim. Presentinho. A minha mãe, ela faz comida muito boa. Como a doce. Eu gosto de quando ela faz estrogonofe pra mim. Eu gosto que ela começou pra mim e que faz uma comida muito boa. Quando eu fui lá com Lara para com ela. No meu aniversário. Primeiro que eu fui no banco de diversão no meu aniversário. E o segundo que eu fui no Pacu. Ela me ajuda a fazer essa tarefa, né? Quando a gente dorme juntos. Quando a gente foi pra praia. Quando eu andei de cavalo com ela. Eu fui viajar e ela entrou na piscina comigo. E a gente foi no parque. Quando eu brinco com ela. Quando só tem nós duas juntos, que a gente tem um momento só a gente. E a gente foi lá no shopping e a gente riu bastante. Oi, mãe. Eu sei que esse vídeo era para ser só das crianças, mas eu não podia deixar passar a oportunidade de falar o que você significa para mim. Ela é inspiração, porque com base nela, eu me inspiro a ser uma mulher cada vez melhor. Ela é sinônimo de força, de carinho, de amor, de proteção. Porque ela me ensina a andar nos caminhos certos e não desviar dos caminhos de Deus. Que ela é um símbolo de força, um símbolo de resiliência, mas principalmente um símbolo do que é ser cristã. Minha mãe, eu amo muito ela e ela é o porto seguro meu, né? Ela cuida muito de mim, eu amo ela. Resumindo em uma palavra especial. Meu porto seguro, ela me ensinou a ser forte tanto nos dias bons quanto nos dias mais difíceis. Se hoje eu tô crescendo e me tornando uma pessoa boa é porque eu tive o maior exemplo dentro de casa. Eu sei que eu não nasci de você, mas eu nasci pra você. Você apareceu na minha vida no momento que eu mais precisei. Nunca me deixou estar sozinha nos momentos difíceis e nos bons. Você é meu mundo, meu tudo e minha vida. Minha mãe é um presente pra mim, por causa do amor, do cuidado e de tudo que ela me deu. A melhor mulher do mundo que nunca desistiu de mim mesmo nos meus piores momentos. Aquela que Deus confiou para ser a maior bênção na minha vida. Bom, e um momento marcante com a minha mãe, na verdade eu acho que eu não consigo resumir só em um. Foi quando eu queria muito o vestido da Barbie e ela comprou exatamente o vestido que eu pedi pra ela. Quando a gente viajou para Goiás e ela entrou na piscina junto comigo. Os momentos, além de serem de grande aprendizagem, são todos marcantes e são muito especiais. Mas o que mais me marcou assim foi durante a minha infância, né, e dos meus irmãos, que por ela trabalhar em casa, ela sempre foi muito presente nas brincadeiras. Quando eu faltava na escola, eu tinha que ir com ela lá na sede, aí ela ficava fazendo serviço lá da sede, eu ficava lá com ela vendo ela fazer o serviço, assistindo a televisão, ficava junto com ela ali. Assim que eu te conheci, eu vi que meu mundo ia ser totalmente diferente do que era. Foi a primeira viagem minha com a minha família, no geral, né? Foi a minha primeira, acho que é a única viagem que fiz até hoje. Mas foi muito bom. Ela me ajudou muita coisa nessa viagem também. Ela que fez todos os lanches pra viagem. O que eu mais gosto que minha mãe faz pra mim é quando ela nunca me deixa sozinha. E nos momentos que eu preciso, ela sempre tá lá. Quando minha mãe tá disposta a orar por mim e eu me sinto segura e acolhida. Sempre que eu peço alguma coisa pra ela, pode ser um mínimo. Tipo assim, ela sempre vai dar de tudo de si pra realizar o que eu quero. Acho que a coisa que eu mais gosto é quando ela cozinha alguma coisa, geralmente pão, eu gosto muito do pão que ela faz. Com certeza é adorar o Senhor na casa de Deus. Um vídeo Dia das Mães não seria capaz de transmitir tudo que eu sinto por você. Então, eu te amo, eu amo ser sua filha e obrigada por ser minha mãe.
Amém, glória a Deus. É gostoso ver essa criançada, né? É uma bênção, né? E é claro que a gente vai orar por você, mamãe. E é por isso que eu quero chamar todas essas mamães aqui à frente. A gente se coloque em pé, por favor. E você que é mãe, vem aqui à frente. Vem, se posicione aqui. Para que possamos estender as mãos sobre vocês. E agradecer a Deus pela vida de vocês. Amém? É um exército de mãe abençoado. Glória a Deus por isso. Se posicione. Aleluias. Vai se ajeitando aí, gente. Vai se apunhando aí, vai se apertando. Fica mais para o centro. E eu quero convidar você que não é mãe, né? Você que está aqui, você estenda as suas mãos aqui à frente. Amém? E vamos abençoar essas irmãs amadas aí. Que Deus deu a elas aí realmente essa alegria de poder ser mãe. E estar aí sendo homenageada nessa oportunidade. Estenda as suas mãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, ó Deus, ó Pai, por cada mamãe aqui presente, por aquelas que não puderam estar e que estão inclusive nos acompanhando pela transmissão online. Ó Pai, independentemente aonde esteja cada mãe, o Senhor, ó Pai amado Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor, o Senhor estenda as mãos sobre elas, ó Pai. Dê a elas, ó Pai amado, a sua presença que faz toda a diferença. Pois na sua presença, ó Pai amado Deus, o Senhor traz sabedoria, o Senhor traz discernimento, o Senhor traz ali cuidado, o Senhor traz ali, ó Pai amado Deus, tudo aquilo que foi ministrado, ó Pai, para que a casa, para que a família, para que, ó Pai amado, o lar, seja ali, ó Pai, sustentado por Ti, ó Pai. Então esteja abençoando cada mãe aqui presente e aquelas que não estão aqui, ó Pai. Estenda, ó Pai amado Deus, dê uma unção, ó Pai amado Deus, um manifestar, dê, ó Pai, um tocar, dê um fluir, ó Pai amado Deus, todo sobrenatural, ó Pai, para que elas permaneçam, ó Pai amado, da maneira que foi aqui, ó Pai, ministrado. Que elas continuem tendo esse amor incondicional, Senhor, ó Pai. Que elas continuem sendo intercessoras, ó Pai amado. Que elas continuem sendo perseverantes, ó Pai. Que elas continuem sendo referência, ó Pai amado, ó Deus. E esse coração, ó Pai amado, ó Deus, que acolhe, esse coração hospitaleiro, ó Pai amado, nunca, ó Pai amado, ó Deus, venha ali, ó Pai amado, ó Deus, desvanecer, venha, ó Pai amado, fraquejar. Que elas sejam ali, ó Pai, sustentadas pela Tua mão, sustentadas pelo Teu amor e abençoadas por Ti, ó Pai. Nós aqui como igreja, nós as abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glórias a Deus, aplauda ao Senhor, que Ele é digno de toda a honra. E tem uma lembrancinha aí, né? Tem uma lembrancinha que as mães vão estar recebendo ali, né? Então, pedir para que, como é que está o andamento aí? As crianças vão estar trazendo essa lembrancinha. Olha lá, a figurinha, a figuraça. Amém? Amém? Vem você filho, dá um abraço na sua mãe. Amém? Você marido, dá um abraço na sua esposa, mãe dos seus filhos. Sai do seu lugar, venha estar aqui junto, amém? Em nome do Senhor Jesus. Enquanto uma lembrancinha está sendo, no caso, dada para as mães aí. Que Deus abençoe demais, em nome do Senhor Jesus Cristo.